Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Iremos ler no capítulo 16, os 3 primeiros versículos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versos 1, 2 e 3. Sentados, não precisa se colocar de pé. O texto assim nos diz: aproximaram-se os fariseus e os saduceus, tendo pedido que Jesus lhes mostrasse um sinal vindo dos céus. Ele, porém, lhes respondeu: é chegada a tarde, e dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto dos céus, e não podeis discernir os sinais do fim dos tempos? Amém? Pai, nós louvamos ao Senhor e pedimos, ó Deus, que nos abençoe com a Tua iluminação, de forma que nós venhamos a compreender, ó Deus, a Tua palavra, e essa palavra venha gerar frutos, ó Deus, em nossos corações, que venha gerar também paz, Senhor, aos nossos corações, de forma que muitas vezes podemos nos preocupar e nos tornar, Senhor, aflitos mediante algumas notícias que nós recebemos, mas como fiéis cristãos, como seguidores do Senhor, nós depositamos no Teu Filho amado Jesus toda a nossa esperança, depositamos no Teu Filho amado Jesus toda a nossa confiança, porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Glórias, pois, ao Senhor eternamente. Amém. Amados irmãos, há alguns anos, mais precisamente em 1947, na cidade de Roosevelt, nos Estados Unidos, houve um barulho muito grande, houve um estardalhaço muito grande, onde populares acreditavam que tinham visto um OVNI, tinham visto um objeto voador não identificado. De imediato chamaram ali a imprensa, chamaram os dirigentes daquela cidade, e quando eles investigaram e foram a fundo, segundo o que dizem os jornais da época, compreenderam que aquilo não era o que de fato parecia ser, mas que era um balão meteorológico. Nós aprendemos 2 coisas com essa breve história, compreendendo que após essa história, outras se repetiram e trouxeram aí tensão e preocupação para aquelas pessoas, porque segundo eles viam sinais nos céus. E daí eu quero chamar a sua atenção para o nosso tema: vejam os sinais. Voltando então à história da cidade de Roosevelt, nós compreendemos que removemos dessa breve história 2 verdades. A primeira verdade é que as pessoas, elas podem ter uma imaginação muito fértil. E a segunda verdade, de uns tempos para cá, o sistema de meteorologia que prevê o tempo, ele evoluiu de uma forma inquestionável. Eu me lembro da minha infância, quando eu brincava, havia uma brincadeira que dizia assim: nós olhávamos para os céus, e eu acredito que alguns irmãos vão se identificar comigo, aqueles que são da década de 80, e dizia assim: urubu, hoje vai chover. Será que era só eu que brincava assim? E aí nós aguardávamos a resposta daquela ave, que conforme a nossa crença da época, ele respondia como se ele primeiro estivesse, como se ele compreendesse aquilo que nós perguntamos e como se ele tivesse a capacidade de nos dar essa resposta. E nós esperávamos a quantidade do bater das asas
para que não obtesse a resposta se choveria ou não. Mas, amados, o que é que a gente extrai disso? É que nós muitas vezes aguardamos um sinal. Jesus, ele chama a atenção porque não havia lógicos para trazer para os discípulos, trazer para aquela sociedade uma resposta em relação ao tempo. Não havia telejornais, não havia a garota do tempo para dizer para aquelas pessoas se iria chover ou se não iria chover, como acontece em nossos dias. Era necessário com que as pessoas daquela época pudesse e conseguisse ali, mediante ao próprio fenômeno natural, discernir se haveria chuva ou se não haveria chuva. Jesus então diz aos fariseus que eles conseguiam interpretar esses sinais, que eles conseguiam ver esses sinais e dizer se choveria ou se não choveria. Eu estava aqui mais cedo, nós estávamos iniciando o culto e eu dei uma futucada na irmã Leonide e disse assim: olha para aquela janela. E quando nós olhamos, o céu estava bem vermelho. Eu penso que Jesus, ele estava chamando a atenção dos fariseus naquele momento, exatamente por essa capacidade que eles tinham de olhar o tempo e dizer se iria chover ou se não iria chover. Mas Jesus, no mesmo momento, ele também faz uma implicação para aqueles homens e diz que eles tinham essa capacidade de interpretar o tempo, mas não tinham a capacidade de interpretar os sinais que apontavam para o fim dos tempos. E que para os judeus naquele período era exatamente a ideia da vinda do Messias, era a ideia da vinda do Cristo, Jesus. Diferente dos fariseus, irmãos, diferente dos judeus daquela época, nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, temos a capacidade sim de percebermos e de analisarmos os sinais da volta de Jesus. Mas o que é o sinal? Segundo o dicionário, sinal é uma coisa que chama a atenção a outra coisa. Sinal, ele é um memorial. Sinal é aquilo que nos faz lembrar. Sinal é um indício, sinal é um vestígio. Sinal é um rastro deixado na intenção de nos encaminhar a um ponto específico da história. Eu me lembro quando comecei a vir para aqui, para Dias Dávila, para aqui para a igreja, quando eu assumi o interinato, se eu desligasse o GPS, eu não conseguia sair da cidade. Não havia uma referência que me indicasse os caminhos os quais eu deveria traçar, os caminhos os quais eu deveria seguir para chegar até a estrada principal, a qual me levava até o meu destino. Sinal, ele serve como advertência. Sinal é uma marca. Ele também pode ser interpretado como um presságio, como um anúncio e talvez como um aviso. O sinal bíblico, ele tem sentido de anunciar algo importante. Os milagres, por exemplo, que Jesus praticava, Jesus não praticava os milagres simplesmente por praticar, mas todos os milagres que Jesus praticava apontavam a Jesus como Messias. Ao ponto de Jesus curar um homem e dizer para ele: olha, agora vai lá. O homem estava sofrendo de lepra. Jesus cura aquele homem e diz: agora vai lá, mostra para os sacerdotes para que eles vejam que você foi curado dessa lepra. Então todos os sinais, eles diziam alguma coisa, eles apontavam alguma coisa. E os sinais que eram praticados por Jesus, os milagres que eram praticados por Jesus, eram sinais que o apontavam como Messias. Mas mediante o texto que nós lemos, Jesus ele fala sobre a ideia do final de todas as coisas. E o que são esses sinais dos tempos do fim? A advertência feita por Jesus aos hipócritas foi que eles não
viam os sinais que o próprio Jesus estava praticando. Eles estavam ali, mas tinham as suas mentes fechadas, e aqueles sinais mostravam para os homens que esse período de sofrimento, que esse período de angústia da humanidade, por não terem a comunhão com o Pai, estava chegando ao fim. Jesus naquele momento falava sobre a sua morte, Jesus falava sobre a sua ressurreição, Jesus falava sobre o seu processo de ascensão. Jesus falava da escravidão humana em relação ao pecado. Jesus falava do fim exatamente desse processo de separação entre Deus e o homem que é provocado pelos nossos pecados. Vocês conseguem interpretar os sinais dos tempos, dizendo que porque o céu está de tal forma vai chover, porque o céu está de tal forma não vai chover, mas vocês veem e não conseguem interpretar os sinais que conduzem a nós o fim de todas essas coisas. Jesus estava falando dele mesmo. Os sinais indicados por Jesus, obviamente de uma forma muito alegórica, ele falava da sua própria vida, ele falava do seu próprio objetivo, ele falava da sua própria missão. A gente pode fazer um paralelo com a história do homem. Ele pode fazer um paralelo com a história da igreja em nossos dias, onde sinais que nós vemos nos aponta como a segunda vinda do Messias. Jesus estava falando naquele momento que os sinais apontavam para a sua primeira vinda, a qual ele já estava ali perante os olhos daqueles homens. Mas mediante a todos os seus ensinamentos, ele também nos chama a atenção sobre sinais que nos referenciaria a sua segunda vinda. Se nós vemos os sinais, se nós compreendemos esses sinais, se nós esperamos com expectativa o cumprimento desses sinais, e esses sinais apontam para um retorno de Cristo, quando essas coisas irão acontecer? Quando veremos Cristo face a face? Quando se cumprirá aquela expressão dita por Paulo lá em 1 Coríntios 13, né? Hoje eu conheço por mistérios, como espelhos, de uma forma opaca, de uma forma sem um sentido direto, mas eu o conhecerei face a face, eu terei a oportunidade de me relacionar com ele, eu terei a oportunidade de conhecê-lo de uma forma pessoal. Quando todas essas coisas vão acontecer? E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá na segunda carta de Pedro. No capítulo 3. Versículo 8 ao verso 9, que nos diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que a todos se chegue ao arrependimento. O que é que Pedro estava dizendo aqui? Que não cabe a nós simplesmente tentarmos apontar isso, porque não cabe a nós simplesmente acusar o Senhor de que o seu retorno é um retorno tardio, não. Porque para Deus, e aí é interessante a palavra que expressa dia no hebraico, é uma palavra chamada yom, que tem sentido de dia, mas também tem sentido de era. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, é como uma era. E uma era para o Senhor, um longo período de tempo para o Senhor, 1000 anos
para o Senhor é como um dia. E aí a gente poderia entrar sobre a questão da relatividade do tempo, que para nós aqui passa de uma forma, e se pegarmos um foguete e formos a uma estação espacial, o tempo ele é completamente relativo, passa de uma forma completamente diferente. Então não cabe a nós dizermos que esse retorno do Senhor, de que essa volta do Senhor é uma volta tardia, não, porque nós não compreendemos essa dimensão. Muitos se enveredam por esse caminho tentando calcular o período dessa volta de Cristo. Muitos andaram por esse caminho e acabaram errando, acabaram se dando mal. E o fato é, irmãos, que por mais que os sinais apareçam, indiquem a vinda do Senhor, por mais que as nossas orações, ou melhor, os nossos corações pulsem e anseiem encontrar o Senhor Jesus, por mais que toda a criação ela espere pelo seu retorno, não cabe a nós julgarmos ao Senhor pela sua demora e tampouco deixarmos de estar esperando. Romanos capítulo 8, verso 19. Paulo faz uma análise bem interessante. Ele nos diz assim: a ardente expectativa da criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação, ela está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação, ela será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme a um só tempo, e ela tem suportado angústias até agora. E não somente ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos de Deus, ou seja, a redenção do nosso corpo. Nós ansiamos, nós pedimos, nós oramos, e não somente nós, mas a própria criação de Deus, ela aguarda por esse retorno de Cristo. Não é somente um pedido nosso, não é somente uma esperança nossa, mas toda a criação do Pai também aguarda conosco, e o texto ele é bem enfático, ele aguarda como estivesse, como se fosse uma mulher grávida esperando as dores de parto. Precisamos estar ansiosos, precisamos estar atentos a todos os sinais que apontam para essa vinda de Jesus. Nós não sabemos quando isso irá acontecer, irmãos, e não cabe a nós estarmos julgando esse tempo, mas cabe a nós estarmos atentos a todos os sinais. E aí eu quero trazer dois textos que nos ajudará a fazer uma análise desses sinais. O primeiro texto se encontra em Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24. Nós iremos ler alguns versículos que nos diz assim, a partir do verso 3 até o verso 10. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. E em particular lhe disseram: Senhor, diz-nos quando sucederão todas essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E então Jesus lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E então sereis atribulados, e vos matarão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. E neste tempo, muitos escandalizar, trair e odiar
uns aos outros. Mas, pastor, guerras, fomes, a humanidade sempre teve isso. Se fizermos uma retrospectiva histórica, nós sempre tivemos guerras, nós sempre tivemos fomes, nós sempre tivemos desastres naturais. E aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o Brasil, de uma forma mais específica, o quanto temos sofrido com os desastres naturais. Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Quanto temos vivido essas conturbações? Que sinal haverá da tua vinda? Foi o questionamento dos discípulos. Jesus então disse para que eles acreditassem no reino de Deus, e o reino de uma forma imediata, porque eles, acreditando no Senhor, não perderiam aquilo que Deus tinha dado de uma forma tão dificultosa, que eram as vossas salvações. Jesus então descreve uma série de eventos, e esses eventos sinalizam a proximidade da sua vinda. Vocês precisam prestar atenção nessas coisas. Enquanto vocês estiverem atentos a essas coisas, podem ter certeza de que minha vinda é certa. E aí eu trago mais uma vez a ideia da expressão ion, dia, que também tem sentido de era. E como nós lemos lá, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Verso 5 que nós lemos: aparecerão falsos profetas. Verso 6, ocorrerão guerras. E aí quando nos fala sobre guerras, irmãos, nós estamos orando, a irmã Eneida conduziu a igreja em oração em prol da paz na Ucrânia, aquela batalha que há entre a Rússia e a Ucrânia, e nós oramos tanto para que outros países não se envolvam, mas nós precisamos estar atentos a Israel. Alguns apologetas costumam dizer que Israel é o relógio de Deus. Os nossos olhos precisam estar fitos em Israel, porque tudo aquilo que ocorre em Israel, tudo aquilo que ocorre com aquele país, muitas das coisas apontam para os sinais do fim dos tempos. Doenças, fenômenos naturais, no versículo 7. Verso 10 e o verso 12. Aumento do pecado e a redução do amor. Será que nós temos visto esses sinais em nossos tempos? Será que nós só identificamos essas realidades quando ligamos o telejornal e vemos notícias internacionais? Será que na cidade onde vivemos, será que no bairro onde vivemos, nós não percebemos esses sinais, não percebemos o excesso da violência, a redução do amor, o aumento do pecado? Todos esses sinais apontam para o dia em que Cristo retornará e nos resgatará. Um sinal mais específico chama a minha atenção quando ele diz que muitos se levantarão em meu nome, falsos profetas. Jesus ele enfatiza, irmãos, esse sinal porque ele é um dos mais perigosos. Ele não somente aponta a respeito desse período do fim, mas ele também aponta que essas pessoas, elas têm o poder de destruir vidas, um poder de influenciar de tal forma que muitas vezes apresentam um evangelho de uma forma deturpada para o seu próprio deleite, para os seus próprios prazeres, e não se preocupa com a vida daquelas pessoas que estão sofrendo. 2 Timóteo,
capítulo 3, verso 9, ou melhor, verso 1 ao verso 9, Paulo ele também vai nos dar uma série de eventos, uma série de situações que nos apontam para esses sinais. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao verso 9 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também desses, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar as mulheres que estão sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de tudo corrompidos, repróbados, não têm fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez, ela será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Paulo cita aqui Janes e Jambres, né? Aqueles dois magos que toda vez que Moisés ele fazia um daqueles sinais, eles tentavam copiar, e alguns daqueles sinais foram repetidos para ele, mas chega um momento em que eles não conseguem se conter diante do poder do Deus Todo-Poderoso. Assim são esses homens. Paulo ele abre os olhos de Timóteo para que ele pudesse se abster da influência desses homens, para que a igreja pudesse se abster da presença desses homens, para que eles não fossem feridos, para que eles não fossem magoados, para que a sua fé não fosse desvirtuada. Isso são sinais dos tempos do fim. Talvez, quando nós falamos a respeito dos tempos do fim, quando nós falamos a respeito da vinda de Jesus, nós esperamos uma mensagem mais quente, uma mensagem mais barulhenta. Esse não é o nosso objetivo. Essa mensagem seria uma mensagem muito mais pastoral, para trazer paz aos nossos corações mediante a tudo isso que nós temos visto nos jornais. Mas devemos estar atentos e esperando ansiosamente pela vinda de Jesus, ansiosamente pela vinda do Cristo. E aí nós precisamos estar atentos, irmãos, também de que esses sinais não são sinais que devem nos assustar como igreja, não. Talvez esses sinais sejam motivos para que as pessoas que estão lá fora, para que as pessoas que não acreditam em Deus, para que as pessoas que não têm Cristo em vossos corações, para que as pessoas que não têm um conhecimento das questões futuras, desenvolvam medo. Mas para nós, não. Esses sinais para nós, segundo diz o escritor Max Lucado, é só o princípio do fim. É para alegrar os nossos corações. É para compreendermos que a vinda de Cristo está mais próxima. E de que nós
viveremos aquela expressão que eu citei aqui, creio que semana passada, dita por Paulo lá em Tessalonicenses 4, a partir do verso 14, aonde encontraremos com o Senhor que essa realidade, ela esteja mais próxima de nós agora. Então nós não devemos temer, ficar preocupados, não devemos ficar temerosos, mas devemos ficar ansiosos. E essa ansiedade é uma ansiedade positiva, é a ideia de esperança, a ideia de estarmos na expectativa, observando esses sinais e compreendendo que Cristo está próximo. Nós não podemos viver os extremos. Para nós é o começo da melhor parte. Qual é a melhor parte? O momento que encontrarmos com o Senhor Jesus. Mas nós não podemos viver os extremos, vivermos fissurado numa escatologia, com a cabeça nas nuvens, mas como se não estivéssemos aqui nesse mundo. Mas também não podemos viver neste mundo de tal forma que esqueçamos de observar esses sinais e compreender assim essa proximidade da volta de Cristo. Que nós possamos, irmãos, viver esse momento tão especial. Que nós possamos ver os telejornais e orarmos para que Deus de fato tenha piedade, tenha misericórdia dessas pessoas. De que Deus possa cessar a guerra, como foi lido aqui, mediante o Salmo 46. Aquele que quebra o carro, quebra a lança, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, e nos diz para nos aquietarmos e sabermos que Ele é o Senhor, de que Ele é Deus. Precisamos orar sim, incessantemente, pelas pessoas que têm perdido as suas vidas, pelas famílias que têm perdido a sua história, por crianças que têm presenciado tamanho sofrimento. Mas precisamos ter em mente que tudo isso que tem acontecido são sinais da vinda do nosso Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento? E aí eu peço que, em meio à oração, o Ministério de Louvor já possa estar se direcionando aqui ao altar. Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, e bendizemos o teu nome de uma forma intensa, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, primeiramente de termos acesso às suas sagradas Escrituras, de sermos iluminados pelo Senhor de forma que lemos e compreendemos que tudo isso que nós temos vivido, tudo isso que nós temos visto, todos esses sinais, eles têm a capacidade de apontar para aquele grande dia, a qual a sua igreja, e eu digo a igreja de uma forma universal, ela espera ansiosamente, que é o seu encontro com o Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa tratar, ó Deus, os corações, preparar, Senhor, a cada um de nós, purificar-nos, Deus, de toda maldade, para que nós possamos viver esse começo da melhor parte. Oramos, ó Deus, e pedimos a tua misericórdia sobre a vida, ó Deus, das pessoas que habitam, Senhor, naquele país. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor repreenda um homem violento. Crianças, Senhor, mulheres, idosos, famílias, ó Deus, têm sofrido. Que o teu Espírito possa suprir, Senhor, toda essa falta. Que o teu Espírito, Deus, possa ajudá-los, ó Deus, a vencer, Senhor, essas dificuldades.
que assim como nós, Senhor, eles tenham uma compreensão de que o Senhor Jesus está próximo. Em nome de Cristo Jesus, Deus, essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, Deus, esse é o nosso agradecimento. Porque o Senhor Deus tem nos protegido, o Senhor Deus tem nos amado. E o Senhor Deus a cada dia tem cumprido com Tua palavra. Que nós não sejamos, ó Deus, mal entendidos, mas que o Senhor possa, assim como foi dito, ó Deus, aos fariseus, assim como foi chamado, ó Deus, a atenção dos fariseus, que eles não conseguiam interpretar os sinais que estavam acontecendo. Que essas pessoas, ó Deus, elas também possam ver e compreender que o Teu amor, Ele é maravilhoso sobre nós. E como nos diz, ó Deus, as Suas Escrituras, Hosana, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor.